Sabe, queridos, toda mudança de ano, na internet, nas redes sociais, sempre viralizam conteúdos que as pessoas dizem assim: como mudar o seu ano? Como fazer diferente em 2023, por exemplo? Foi um título que estava muito em alta. E quando rompeu o ano, eu estava num plano de leitura, e eu estava lendo as escrituras, e quando o ano passou, eu digo, não, eu vou continuar o meu plano, não preciso, porque o ano mudou, eu tenho que começar do zero, eu vou continuar o que eu estava lendo. E a leitura que eu estava fazendo dos evangelhos, periodicamente, eu nem sabia que ia ministrar, toda vez que lia e via alguma coisa relacionada a propósito, envolvendo o nosso Senhor Jesus, eu estava fazendo uma marcação. Então, eu via propósito no livro de Mateus, eu marcava. Eu via propósito no livro de João, eu marcava. Eu vi uma citação de Jesus que chamava a minha atenção, eu marcava. E quando eu fui convidado para ministrar nessa noite, eu digo, que tal eu ministrar um pouco sobre propósito? E nessa noite eu vou falar um pouco sobre vivendo uma vida com propósito. E sabe, se nós formos olhar os jovens da minha idade, se nós formos olhar as pessoas hoje que estudam, se nós formos olhar o mercado de trabalho, o que as pessoas têm mais falta é falta de propósito. As pessoas hoje em dia, muito obrigado, elas não sabem para o que acordam, elas não sabem por que fazem o que fazem. E sabe, a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, nós precisamos saber o que nós fazemos, porque quando Ele veio até aqui na terra, Ele sabia o que Ele ia fazer. E na Bíblia diz que nós precisamos seguir os passos de Jesus. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, dada a introdução. Eu quero fazer alguns agradecimentos e dizer que estou muito feliz hoje, porque é a primeira vez que a minha vozinha está me vendo pessoalmente ministrando. Ela já era minha fã nas redes sociais, assistia os vídeos, e ela disse que, ela chegou para mim quando estava se arrumando em casa, ela disse, meu filho, deixa eu lhe pedir uma coisa. Eu digo, peça, vovó. Não custe muito não pregando, fale rapidinho o que você tem para falar, não precisa demorar igual seu pai não. Eu digo, tá bom vovó, tá bom. Não foi eu que falei, eu estou colocando aspas e dando a citação para ela. Qualquer mal entendido, vocês vejam com ela aí, não foi eu que falei isso, é diretamente dela. E quando ela falou isso, eu espero que vocês não estejam com o mesmo pensamento que ela, estejam com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, amém? Bora que o tempo está acabando. Abra a sua Bíblia em Mateus 4, a partir do verso 19. Se nós formos estudar e ver a importância do propósito, eu decidi dividir em 4 tópicos, e nós vamos falar no decorrer dessa mensagem, e esse é o primeiro tópico. A pergunta é, você está disposto a obedecer totalmente? Por quê? Se você decide viver um propósito, se você decide viver a vida de Deus, que é o Zoe, a própria vida de Deus, quando nós aceitamos Jesus, você precisa estar disposto, quando você aceita Jesus, você precisa estar disposto a viver o que Ele está mandando a gente seguir. Amém? Jesus, quando veio aqui na terra, o primeiro feito que Ele fez, além de ser levado para o deserto, quando Ele voltou, que foi encontrar os seus discípulos, Ele já chegou querendo saber se eles estavam dispostos. E é isso que nós vamos ler. Abra a sua Bíblia. Em Mateus, a partir do verso 4, 19, diz o seguinte: e disse-lhes, siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram suas redes e o seguiram. Diga comigo, imediatamente. Quando eu era mais jovem, a maior dificuldade que eu tive, e hoje eu acredito que eu melhorei um pouco nisso, era com a obediência. Meus pais, eles diziam, Isaac, você não me dá trabalho com nada, você não tem amizades erradas, você não vai para não sei para onde, você obedece a gente, só que essa minha obediência era parcial. Eu não fazia muitas coisas na hora que meus pais pediam. E uma vez eu, vendo uma pregação na internet, eu cheguei todo empolgado, porque não sei se na sua casa é assim, mas quando a gente lê um livro que é bom, quando nós vemos uma ministração que é boa, nós já vamos indicar logo, comentar, aquilo fica borbulhando no nosso coração. E eu cheguei, eu digo, pai, existem os pilares da obediência. Aí ele já abriu os olhos assim para ver o que era que eu ia falar. E eu disse, pai, um dos pilares da obediência é que a obediência precisa ser imediata. Aí ele disse, Isaac, a obediência precisa ser imediata?
Então, depois que eu falei isso, eu assinei um tratado da minha ruína de nunca mais poder postergar nada. Toda vez que ele me pedia algo, eu tinha que fazer imediatamente, porque ele dizia: se lembre, Isaac, os pilares da obediência quais são. E sabe, Jesus, ele faz esse convite para nós também. Jesus, quando ele nos chama e quando ele diz assim: venha viver a vida que eu estou disposto a lhe dar, ele está dizendo assim: você vai viver a minha vida porque eu dei a minha vida por você, mas você também vai ter que abrir mão de algumas coisas. Nem tudo que você está carregando, nem tudo essa bagagem que você tem na sua vida vai ser aceito para essa nova vida que lhe espera. Então você vai ter que deixar algumas coisas de lado. E sabe, a pergunta que não quer calar: será que nós estamos dispostos a seguir? Nós sabemos que o propósito de Deus, a Bíblia fala que são propósitos de paz, é um caminho de bênçãos. A Bíblia diz que Deus enriquece o justo. A Bíblia diz que, sabe, os dias daquele que servem ao Senhor são multiplicados. Nós temos diversas promessas. Quando nós vemos a vida do cristão, ela é repleta de bênçãos. É tanto que a Bíblia compara a nossa vida de fé em fé, de glória em glória. Nós vamos avançando, nós vamos brilhando até ser dia perfeito. Então a nossa promessa em Cristo é essa. Amém? Agora, para viver essa promessa, nós precisamos estar dispostos a obedecer também. Amém? Então, o primeiro passo para você viver o propósito de Deus para a sua vida é obediência. Amém? Os discípulos obedeceram e abriram o coração para Deus fazer muitas coisas. E antes que eu continue a falar os próximos pontos, eu quero dizer para vocês que o texto base dessa mensagem é o que o nosso Senhor Jesus disse em João 6,38. Ele diz o seguinte: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Jesus, ele era consciente do seu propósito. Ele sabia para o que ele veio, ele sabia o que ele tinha que fazer, e ele sabia que nada poderia atrapalhar o seu ministério aqui na terra. E esse é o segundo ponto. O segundo ponto para você viver o propósito de Deus é você tirar as pedras de tropeço do caminho. Amém? E para nós vermos biblicamente esse contexto, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 4, Mateus 17, a partir do verso 24. Quem abriu diz amém, quem não abriu diz me espera, quem não ouviu diz repete. Eu acho que eu estou muito rápido, né? Passe mais devagar, porque eu estou muito empolgado. Viver para Jesus é viver empolgado, amém, irmãos? Amém. Você abriu a sua Bíblia? Estou lendo a versão NVT, que diz o seguinte: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro. Logo Pedro, o colérico, aquele que não controlava as palavras. E quando ele foi abordado, olha só o que aconteceu. E lhe perguntaram: seu mestre não paga imposto do templo? Não paga o imposto do templo? E Pedro respondeu, né? Sim, paga. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos do seu povo ou dos povos conquistados? No 26 diz o seguinte: cobram dos povos conquistados. E Pedro respondeu: pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Mas como não queremos que se ofendam, preste atenção nessa palavra, se ofendam. Diga comigo, se ofendam. A versão Ara, ela diz muito interessante, ela diz: não se escandalizem. E continua: desça até o mar e jogue o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que lhe pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use para pagar os impostos por nós dois. Você entendeu? Ele foi cobrado os impostos, e Jesus disse assim, para que eles não se ofendam. Jesus era Deus, ele podia muito bem dizer assim, meu reino é celestial, então eu não vou pagar imposto. Mas ele tinha um propósito para seguir, e ele sabia que se algo atrapalhasse aquele propósito, o que agradava a Deus, que era moê-lo na cruz para salvar a minha vida e a sua, não iria acontecer conforme Deus tinha determinado. Então ele disse assim, vai lá, olha Jesus atuando com o seu poder, vai lá, joga o anzol, pega um peixe, o primeiro peixe que você pegar vai ter o imposto meu e seu, e a gente vai ficar quite, não vai ter problema para a gente resolver, não vai ter problema com o Estado, não vai ter ninguém nos perseguindo, até porque
como eu li os evangelhos e está bem fresquinho na minha mente, ele sempre estava sendo consultado. Os fariseus, eles estavam em busca de achar algo que comprometesse. É tanto que existem profecias do Antigo Testamento que diz que ele não havia culpa, não tinha motivo para culpar Jesus. Então Jesus sabia que a promessa que ele tinha que cumprir e o que ia esperar ele, que seria o julgamento e seria a crucificação e posteriormente a ressurreição. Então ele sabia que nada poderia atrapalhar esse plano. Então o propósito de Jesus, ele disse assim: Pedro, vai lá, pega o peixe e resolve. Outra situação que é interessante nós mencionarmos um pouco à frente, em Mateus 22, 17, se você puder abrir a sua Bíblia, Mateus 22, 17, continua. Um contexto um pouco parecido, está envolvendo ainda recurso. 17 até o 22. Mateus 17, a partir do verso 32. Quem abriu diz amém. Diz o seguinte: agora, diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disto. Estão perguntando a Jesus, eles estavam querendo pegar Jesus. Só que Jesus, enquanto eles... Tem uma expressão no Nordeste que diz assim: rapaz, fica ligado que enquanto tu vai, eu já estou voltando. Enquanto eles pensavam que iam pegar Jesus, Jesus já estava voltando. Jesus sabia a intenção do coração deles. E olha só o que acontece. Agora diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disso. É certo pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse: hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar imposto. E nessa moeda, olha o que tinha nessa moeda. Quando lhes deram uma moeda de prata, ele lhes disse: de quem são a imagem e o título nela gravados? Responderam: de César. Então, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados e eles foram embora. Vocês percebem que Jesus sabia que se ele tivesse dado uma resposta diferente, ele poderia ter se comprometido. Se ele não conhecesse a lei como ele conhecia, se ele não tivesse o conhecimento que ele tinha, provavelmente o chamado dele, o propósito dele, e eu e você não estaríamos aqui nessa noite. Então ele sabia que tudo ia acontecer devido à obediência. E sabe como eu nomeei esse segundo tópico, que é tirando as pedras de tropeço do caminho? Por quê? Se tem uma pedra de tropeço, aquele vai te atrapalhar. Ah, mas não é muito grande, sabe? Uma pedrinha pequena dentro do sapato, ela atrapalha dias de caminhada. Fica incomodando. Ah, mas é só uma pedrinha. Sim, mas tira. Não foi feito para ter uma pedra dentro do sapato. Não foi feito para o caminho que Deus trilhou para a minha e para a sua vida ser atrapalhado por coisas que não têm nem importância. Abre mão do que não vai ter, que não está alinhado com o teu propósito. Abre mão de coisas que tem te atrasado. Abre mão de coisas que tem feito você se atrasar para onde Deus quer te levar. O propósito de Deus é algo que nos move e que é muito maior do que nós. Eu gosto de uma frase que diz que, eu entendo muito isso, porque os jovens da minha idade, que eu convivo, eles têm muita dificuldade. Eu conversando com alguns amigos meus, principalmente no período de escola, nós conversávamos e nós tentávamos entender uns aos outros, e quando conversava, eu olhava o que eles tinham em mente. Ah, caiu a espuminha. Só guarda aí, pronto. Beber água então, já que fizeram eu parar. E eles não tinham nada em mente. Certa vez na escola, chegou lá uma senhora, muito bem vestida, e disse assim: eu vou passar de sala em sala. Como eu estava na sala do diretor, eu ouvi ela falando isso. Eu vou passar de sala em sala, dando uma oportunidade. E sabe, ela falando com o diretor: não sei se vai dar certo, você recomenda eu ir em qual sala, porque eu só tenho 3 vagas. E eu estava lá, eu digo: 3 vagas para quê? Já fiquei ouvindo, ela disse: 3 vagas porque a gente quer que coloque pessoas para serem estagiárias na Caixa Econômica. E eu pensei, uma escola pública, pelo menos na minha sala, a maioria dos meus alunos, dos meus colegas passavam dificuldades financeiras, dificuldades familiares, e eu disse: rapaz, vai faltar vaga. Vai faltar vaga.
A minha sala era a terceira, então ela ia passar na primeira, segunda e ainda ia passar na terceira. Quando ela chegou na minha sala, eu só ouvi isso. Quando eu cheguei na minha sala, gente, eu estou aqui, estou surpresa, porque não sei porquê, tem 3 vagas e até agora, de 70 alunos que eu já passei, ninguém quis. Tem alguém nessa sala que está querendo uma oportunidade de emprego? Eu disse, eu fui o primeiro, dentre as 3 salas, não sei se teve mais dali para frente, porque eu não quis saber. Mas das 3 salas, quando chegou na minha, ela encontrou alguém interessado. E eu fiquei pensando, eu digo, cara, para ser sincero, eu acho que é bom uma oportunidade de emprego, isso aí acabou abrindo outras portas no meu futuro, para trabalhar em outros lugares. Mas sabe, quando eu vi os meus colegas que passavam necessidades, eu fiquei impressionado, porque eles não levantaram a mão. Ele disse, Isaac, eu vou nada parar de dormir de tarde, é bom demais dormir de tarde. Eu disse, meu Deus do céu, o cara não tem dinheiro para pagar um pastel para a namorada. Quando eu compro o meu lanche, ele vem pedir metade do meu. E não quer, na oportunidade que ele está tendo, de arrumar um emprego para ele. E sabe, Martin Luther King diz uma frase muito interessante. Ele diz, se você não tem uma causa para morrer, você ainda não tem um motivo para viver. Então, se você não sabe para o que você acorda, se você não sabe por que você faz o que faz, para um pouco e repensa o que você tem feito da sua vida. Nós vamos ser escravos do que as pessoas estão vivendo, no ritmo do mundo, nós precisamos estar ao contrário deles. O mundo se preocupa porque falta dinheiro, o mundo se preocupa porque tem enfermidades, o mundo se preocupa porque passamos por adversidades. Mas sabe, nós temos alguém, e nós temos um Deus que está do nosso lado, e nessa noite está te instruindo a você tirar as pedras de tropeço. O que tem feito você parar, não é para te parar mais. Jesus também, em outro verso, ele fala que aquilo que não convém, aquilo que não te traz bem, arranca. Ele está falando no contexto de pureza sexual, ele está falando a respeito de santidade, mas isso nós podemos trazer para a nossa vida. O que tem te atrapalhado, corta. Ah, Isaac, eu não sei o que é. Eu digo, você não sabe o que é porque você não tem pedido ajuda ao Espírito Santo. Você não sabe o que é porque você tem fingido que não quer encontrar a raiz do problema. Porque nós temos ao nosso lado o Consolador que nos instrui para nós andarmos em toda a verdade. E sabe, algo interessante, nós passamos por isso, mas eu quero relembrar, o contexto de pedra de tropeço veio quando eu vi o significado da palavra escandalizarem, né, que é ofendam no Strong, né, de Mateus 17, 27. E diz o seguinte, o que significa escandalizar? Ou o que eles se ofendam, que foi a preocupação de Jesus. Significa colocar uma pedra de tropeço ou obstáculo no caminho, sobre o qual outro pode tropeçar e cair. Ofender uma pessoa que começa a desconfiar e abandonar alguém a quem deveria confiar e obedecer. E aí tem vários outros significados, mas a pedra de tropeço veio daí. E sabe, irmãos, o que tem te atrapalhado de você viver o que Deus tem para a sua vida, tira. Tira. Não é para você estar sendo parado por coisas tão pequenas. O povo de Deus, eu gosto muito de lembrar desse contexto. O povo no Antigo Testamento, eles tinham um Deus que quando fazia frio, Deus fazia uma fogueira. Quando fazia sol demais, ele colocava uma nuvem para proteger. Quando ele estava com fome, caía pão do céu. Quando ele estava enjoado de pão, vinha andorinha. Quando eles estavam numa batalha, Deus dava reforço. Quando eles estavam precisando de alguma coisa, Deus fazia sair água da pedra. E eles estavam sendo parados por uma coisa tão pequena como a idolatria. Eles estavam sendo parados por causa de um coração buscando um Deus de rosto, enquanto Deus disse, eu não quero que você me veja como os outros deuses, porque eu estou dentro de você. Você não precisa ir para um tabernáculo, para um templo. Basta você me chamar, que eu já estou te esperando. E sabe, às vezes são coisas tão pequenas que têm nos parado. Jesus tinha tanta consciência disso que aconteceu algo muito parecido em João 18, a partir do verso 10. Se você puder abrir a sua Bíblia, João 18, a partir do verso 10. O primeiro ponto que nós aprendemos é a obediência é a base de viver o que Deus tem para a nossa vida.
O segundo ponto é que nós precisamos tirar o que tem atrapalhado, tirando as pedras de tropeço. E dentro do segundo ponto, eu trarei mais um exemplo. Esse exemplo fala de Pedro, quando fere a orelha do soldado Malco. Se você puder abrir a sua Bíblia, abre em João, vamos lá, João 18, a partir do verso 10, que diz o seguinte. Você abriu a sua Bíblia? Então, Simão Pedro puxou da espada que ele trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Vai para o 11, por favor. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura do cálice que o Pai me deu? Pronto, só isso aí. E Jesus estava dizendo o seguinte: rapaz, eu não pedi. Eu tenho anjos à minha disposição. Eu tenho o Pai que me deu toda a autoridade. Eu sou o Deus aqui na terra. Eu não preciso da sua força ou da sua espada. Guarda tua espada, por favor, porque eu tenho um propósito para cumprir. E Jesus vai lá e cura aquele soldado e continua fazendo o que Deus espera dele. Amém? Então, tudo que poderia atrapalhar, ele foi organizando. E sabe, essa consciência de propósito é algo tão forte, mas tão forte que quando eu tive uma experiência recentemente de viajar para outro país para pregar o Evangelho, eu saí de Marabá, fui para Brasília, de Brasília fui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro fui para Londres, fiz a conexão lá e posteriormente cheguei em Lisboa. Quando eu cheguei em Lisboa, eu muito apreensivo porque eu achava que a imigração seria em Londres e meu I speak in English é meio mais ou menos assim, não sei falar muito inglês. Eu sabia pedir água e perguntar onde era o banheiro. Só isso, nada mais. E ele, se ele perguntasse o que era que eu ia fazer, essas coisas, eu já estava me tremendo todinho. Então, eu pedindo a Deus para não ser em Londres, porque vai que eu volte, né? O passo é o seguinte: se não deu certo, é extraviado, volta igual mala véia para o Brasil. Eu digo: rapaz, eu tenho um propósito para cumprir e vai dar certo. E eu fui decorando as palavras e tal, resumindo. Não teve nada em Londres, não tive a imigração lá. A minha imigração foi em Lisboa. Quando eu chego em Lisboa, a agente de imigração: o que é que você está a fazer quando chegasse cá? Eu disse: aqui está a carta convite, aqui está o endereço da casa do pessoal da igreja que eu vou ficar. Aí ela: você já viu eles? Eu: não, mas eles me convidaram, a gente conversou e tal. Aí ela: mas você não acha que você é muito jovem, não? Aí eu comecei a olhar para ela, assim, que eu já vi. Ela disse: eu não estava sem saber mais o que falar, né? Porque, moça, me prenda então, se a senhora não está achando que é verdade. Eu, com um monte de documento, ela só pediu 2 dos 9 documentos que eu levei. De comprovação, de não sei o quê. Resumindo e concluindo, ela chegou para mim e fez assim: aqui na sua carta está dizendo que é um evento de jovens que você vai ministrar. Me fale aí um pouco do evento. Aí eu peguei. Me lembro como se fosse hoje, me escorei na bancada dela e comecei a dizer: a nossa juventude está precisando de Jesus, por isso eu acredito que não sei o quê. Eu tive que pregar para a mulher da imigração, porque ela não estava acreditando. Ela disse: você é muito jovem, você está vindo para Portugal para ficar, não é? Eu digo: moça, não estou indo para pregar o Evangelho. E sabe, irmãos, eu acredito de verdade que Deus só não me deixou passar uma vergonha porque Ele viu meu coração. Porque aquela mulher estava doida para fazer eu voltar para casa. E eu fui para Lisboa, peguei a palavra em 2 igrejas num evento que teve, conheci, foi uma experiência fantástica. E sabe, quando ela estava começando a me questionar, eu já estava pensando, eu digo: meu Deus, 13 dias perdidos. Como é que eu vou conhecer? E o pessoal da igreja vai fazer o quê? Vai botar quem para pregar, meu Deus? E agora, quando eu voltar para casa, eu vou dizer o que à mãe? Mãe, eu não trouxe nem um chocolate para a senhora. Porque eu acabo de comprar um chocolate no aeroporto, pode deixar tudo lá. Então, eu tinha ciência do que eu tinha que fazer, e eu disse: moça, eu vou pregar o Evangelho. Eu acho que depois que ela viu a minha convicção tão grande, ela disse: pode passar, passa. Aí eu passei. Mas assim, é interessante nós entendermos que na vida também acontecem situações como essa. Às vezes pessoas vêm tentando nos provar, e sabe, quando você é cristão, você acaba sendo atraído, as pessoas olham de você com uma forma diferente, porque sempre o que você fizer vai estar junto àquela coisa. Não é porque é crente, e é porque é crente, viu? E comigo ainda tem outra, é porque é crente, né?
É porque é filho de pastor, né? Então assim, eu sei como é isso. Mas sabe, é uma cobrança a mais, mas que nos faz ficarmos mais junto do propósito de Deus. Se você quer morar no céu, se você tem dentro de você a melhor coisa que poderia acontecer, que é o Consolador, se você tem um pai que se chama Deus, se você tem um irmão, que Jesus disse que ele é o primogênito e nós somos irmãos, e ele é Jesus, o nosso irmão mais velho, você quer ser pouca coisa, você quer ser tratado como qualquer pessoa, você quer viver igual o mundo vive, sabe, do mundo nós já saímos, nós somos novas criaturas em Cristo. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e as coisas novas, sabe? Coisa nova é que Deus esquece. O ser humano ele tem um problema muito grande porque ele fica remoendo o passado. A depressão que atinge a nossa sociedade hoje e é causada como o mal do século, ela vem trazendo essa filosofia, porque as pessoas estão presas no passado, enquanto Deus trilhou um caminho novo. Ele deu uma folha em branco e está dizendo, viva tudo que eu determinei para você. As algemas do passado não podem nos prender. O que passou, passou. Amém? Não estava no script isso aí, mas quem recebeu diz amém. E o terceiro ponto, abra a sua Bíblia em Lucas 19. Lucas 19, a partir do verso 10. Não, desculpa, João 18, a partir do verso 36. É porque eu me empolguei um pouco, mas vocês me perdoam? João 18, a partir do verso 36. Terceiro ponto. Vocês sabem os pontos? Preciso falar de novo? Eu vou falar, vou dar essa chance a vocês. O primeiro ponto é que nós precisamos obedecer. Diga comigo, obedecer. O segundo ponto é que nós precisamos tirar tudo que tem atrapalhado. Então as pedras de tropeço, deixa para trás. Você tem um propósito para viver. Tem uma história nova em Deus. Esquece o passado, esquece as coisas que tem te paralisado e vive a nova história de Deus. E o terceiro ponto é o senso de propósito. Diga comigo, senso de propósito. E a melhor pessoa para nós nos basearmos a respeito disso é o nosso Senhor Jesus. E Jesus respondeu, meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. E no próximo verso diz o seguinte, Pilatos disse, então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Jesus ele era tão inteligente que ele sabia que se ele se afirmasse como Deus, o negócio não ia ficar bom para ele. E ele está dizendo, você disse que eu sou rei. E de fato, eu vim aqui para a terra para salvar a humanidade. Eu sou o enviado de Deus. Nós não lemos no texto base dessa mensagem que ele diz assim, eu vim do céu, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha um senso de propósito tão aguçado, que qualquer coisa que viesse na sua frente, ele tirava, e ele continuava a carreira de Deus. E sabe, quando Jesus faz isso, ele está nos dando o caminho a ser seguido. O que nos atrapalha, tira, porque o teu senso de propósito precisa estar aguçado. Sabe, eu acho muito interessante, Jonatas hoje não faz muito isso, mas antes ele fazia muito. Eu me lembro que eu também fazia isso quando eu era mais jovem. Quando o dia de ir para a escola era da educação física, cara, eu já ajeitava a minha chuteira, eu já ajeitava meu short, eu já ajeitava tudo que ia precisar, botava negócio de caneleira, colocava bola, bomba, tudo que precisasse, combinava com os meninos. Por quê? Porque o meu senso e a minha vontade de jogar bola estava tão grande, que eu já pensava no amanhã. Eu me antecipava de muitas coisas, já dizia, pai, se eu não acordar, me chame. Me chame. E eu botava, se o negócio era de 8 horas, eu botava de 6, de 6h15, 6h20, para não perder. Por quê? Porque o meu senso, a minha vontade, o meu desejo de jogar bola era tão grande, que eu fazia com que eu me prontificasse o mais que eu pudesse. E sabe, quando
Deus nos dá essa oportunidade de vivermos nele esse propósito, nós precisamos ter esse mesmo coração. Nós precisamos ir tirando as coisas e pensando no amanhã e dizendo assim, cara, amanhã eu fiz um compromisso, esse compromisso não é tão saudável. Amanhã eu estou fazendo coisas que não convêm. Eu estou fazendo hoje coisas que não convêm. Eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. E sabe, mudanças sempre são bem-vindas. Ainda mais para cumprir o que Deus tem na tua vida. Que Deus desperte no nosso coração o senso de propósito igual a Jesus. Que todos os dias da nossa vida nós possamos entender que somente com Jesus, somente obedecendo, somente tirando as pedras de tropeço, somente fazendo o que Ele ordenou. Me ama? Então obedeça. Me ama? Então escuta o que eu falo. Quer viver o que Deus tem? Obedeça. Abra mão. Peça para Ele, sabe? Para de orar pedindo. Começa a orar agradecendo. Começa a orar dizendo assim, Deus, muito obrigado pelo que o Senhor já fez por mim. E sabe, eu nunca falei isso publicamente, eu vou falar pela primeira vez. Alguns meses atrás eu tive algumas experiências de jejum. E lendo livros, ministrações a respeito disso, nós sabemos que Jesus ele traz instruções muito veementes a respeito disso. O jejum não é para ser mostrado, o jejum não é para mudar Deus, o jejum não é para você se tornar mais santo, o jejum não é para você se tornar uma pessoa mais bacana, o jejum não é para você perder peso, o jejum não é para fazer diversas coisas que as pessoas pensam que é. O jejum é para você espremer a sua alma e você ficar mais conectado com Deus. O jejum é para você colocar de lado as suas vontades e ouvir a voz dele mais audível. E sabe, eu tive a experiência de passar 7 dias apenas na água, e muitas experiências eu tive. Muitas experiências que transformaram a minha vida. Esse jejum eu fiz antes de viajar, porque eu sabia que muitas coisas iam acontecer. Eu sabia que eu precisava estar preparado. E sabe, quando eu falo isso, eu não estou dizendo para a igreja do Senhor amanhã, cortar a comida e parar de comer e fazer a mesma coisa. Não, eu fui com calma, eu recebi instruções, eu li materiais, eu busquei. Eu não fiz jejum aleatório, eu fiz com um propósito, amém? E o mais interessante do jejum é que a primeira vez que eu decidi fazer essa prática que tem grande poder, quando eu fiz essa prática eu fiz uma lista muito grande, porque eu vi um pastor instruindo, jejum tem que ter propósito. Eu digo, então pronto, comecei a orar, colocar tanto, tinha uns 20 itens. A primeira coisa que eu aprendi quando o jejum acabou, todos os 20 itens tinham sido apagados e estava uma única coisa, Senhor, transforma a minha fome natural por uma fome espiritual. Senhor, transforma a minha alma e me coloca mais próximo de Ti. Os pedidos que eu fazia, enquanto o pessoal estava tudo comendo e eu escutando a zoada dos talheres, eu dizia, Senhor, transforma esse mesmo desejo que eu tenho de comer todos os dias, muitas vezes sem nem precisar, mas para buscar a Tua palavra. E eu aprendi no jejum que não é você fazer uma lista muito grande, mas é você estar entrando de coração aberto, porque Deus ele vai fazendo. Então, a caminhada cristã, quanto mais maturidade você tem, menos você fica pedindo a Deus, barganhando com Deus. Deus não precisa disso. Senso de propósito, irmãos. Deus abençoa, amém. Mas agradece pelo tanto de coisa que Ele já fez. Ele tem feito muita coisa e Ele ainda vai fazer muito mais. Só que a gente está preocupado e a gente acaba esquecendo o que Ele está fazendo hoje. Nós temos muitos motivos para agradecer. Nós temos mais motivos para agradecer, que os motivos de reclamar, eles ficam ínfimos, eles somem, eles nem existem mais. E nós ainda estamos pedindo mais coisa. Amém? Então que o nosso senso de propósito mude. O terceiro ponto é esse. O senso de propósito de Jesus, Ele sabia, Ele estava aqui, Ele passou pelas mesmas aflições que nós. Você sabia que Jesus suou? Sabia que Jesus teve fome? Sabia que Jesus passou pelas mesmas aflições que nós? Quando o texto base dessa mensagem, que é João 6,38, diz que eu desci. Meu amigo, para você descer, você tem que estar num lugar mais alto. Ele desceu de onde Ele estava na glória para sentir a nossa dor. Mas sentindo a nossa dor, Ele está fazendo com que a gente possa viver a vida dEle.
Ele passou as nossas enfermidades, Ele passou as nossas aflições, mas Ele está dizendo assim, eu estou te dando um caminho. Eu estou te dando uma solução para o teu problema. Amém? Então, Jesus sabia quem Ele era. E o quarto ponto é que nós precisamos saber o que precisamos fazer. Então, abra a sua Bíblia em Lucas 19. Lucas 19, a partir do verso 10. Quem abriu diz amém. Se tem alguém que não abriu, diz me espera. Todo mundo abriu. Vamos lá. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Vamos parafrasear esse texto e dizer assim: porque o Filho do Homem, diga comigo, porque o Filho do Homem veio me buscar e me salvar quando eu estava perdido. E sabe, Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia que o que mudasse desse propósito de buscar, resgatar, transformar, nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, qualquer coisa que fosse antagônica ou diferente disso, não tinha a ver com o chamado dele. Então, tem uma expressão, ela é um pouco forte demais, mas você vai entender. Jesus usava expressões fortes. No Nordeste, existe um meio de transporte que aqui não é tão comum, lá é chamado jumento. Quem já andou de jumento? Alguns já andaram. O jumento é um animal que ele carrega muita carga, só que o jumento ele tem um problema, principalmente os do Nordeste. Eu acho que lá não tem muita comida, porque às vezes passa muito período de seca, e quando eles veem um arbusto, ou alguma coisa, ou uma poça de água, eles já mudam a trajetória e vão direto para lá. E os jumentos, principalmente do Nordeste, porque aqui eu nunca vi, fazem 6 anos que eu estou em Marabá, eu nunca vi um jumento com essas características. O jumento do Nordeste, ele tem um acessório acoplado ao seu automóvel. Ele tem uma viseira, ele tem algo que faz com que ele olhe só para frente. Você já ouviu falar? Você já viu isso aí? Como é que chama, pastor, isso aí? O pastor não sabe. Tem alguém que sabe como chama? Pronto, esse objeto aí que vocês entenderam. Esse objeto que o jumento coloca... O jumento não, a gente coloca no jumento, né? Porque o jumento não sabe colocar nele. O jumento a gente coloca no jumento aqui e faz com que ele olhe apenas para frente. Se o jumento fosse um pouco mais inteligente, ele não precisava disso, porque ele sabia, rapaz, ele está mandando eu vou ter que ir. Só que tem muitos cristãos, eu acredito que aqui não tem nenhum nessa condição, que vai ter que fazer igual o jumento. Colocar uma viseira e olhar somente para o foco, porque tem coisas que tem feito com que a gente se distancie do que Deus tem. Amém? Eu usei o exemplo do jumento, não estou chamando ninguém de jumento, para ninguém se ofender. Estou apenas parafraseando e dizendo que se você não tem olhado para onde deve olhar, mude o seu foco, siga o caminho correto. A Bíblia diz que o nosso alvo é Cristo. Se ele aponta um alvo, se eu olhar para outro canto, eu vou estar me perdendo. Um dos meus maiores medos não, aflição, vamos dizer assim, porque é uma palavra mais bonita. Quando eu entrei naquele avião que a mulher começou a falar e eu não entendia nada que ela estava falando, e ela falando, eu só vi lá 11 horas de voo. Eu digo, meu Deus, se faltar gasolina, se der problema, se não sei o quê, e fiquei pensando naquela 1 milhão de coisas, até que eu desconectei e vivi a viagem. Mas sabe, uma das coisas que aconteceu que me chamou muita atenção é que depois eu fui ver vídeos de avião, né? Pesquisar o avião que eu fui, essas coisas, empolgado. E eu vi que se o avião se distanciar 1 milímetro, sabe, o ponto de referência, o mapa, se ele perder um pouco a coordenada, se ele mudar 1 grau, pouca coisa, mudar a velocidade que está projetada, o vento, mudar uma coisinha, ele chega em outro lugar. E assim, eu estou espantado com a tecnologia do avião, porque ele levanta toneladas, sai do chão, gente, é muita tecnologia envolvida, e os acidentes são mínimos, e eu fiquei me perguntando, se um avião, que é projetado, que tem máquina, que não sei o quê,
que tem anos que tem estudos, se ele se desviar 1 milímetro de onde ele tem que chegar, ele não vai chegar no seu destino, ou ele vai perder a rota, ou vai demorar, ou até o avião vai cair. Imagina eu, um ser humano, sujeito a falhas, que tem dia que acordo muito feliz, tem dia que acordo muito triste, tem dia que acordo uma pessoa bem bacana, tem dia que nem eu me suporto. Então, nós precisamos entender que a nossa bússola é o Espírito Santo. Sabe, faz uma única coisa. Se você aprender uma coisa desse menino que nem tem barba e está falando para você nessa noite, é o seguinte, uma única coisa. Quando você acordar e dizer assim, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? E sabe, é impressionante. Como, aí você pode me perguntar, mas Isaac, meu dia é muito corrido. E vai começar o chororô, eu não sei o quê, eu não vou para lá, eu trabalho assim, é o dia todo. Gente, eu sei que a nossa vida é muito corrida, isso é um fato, todos nós estamos cheios de afazeres. Mas sabe a coisa mais interessante? É que quando você abre seu coração e fica disposto a fazer esse pedido pela manhã, de dizer assim, Deus, o que é que eu tenho que fazer hoje? Quando você decide fazer essa pergunta, sabe o que acontece? No meio dos teus afazeres, o Espírito Santo começa a dizer, antes de almoçar, lê um salmo. Antes de ir para o trabalho, lê um capítulo de um livro. Antes de ficar no Instagram até o horário de almoço, pega um livro de salmos, de provérbios, de Eclesiastes, os evangelhos, as cartas. Lê um pouquinho. E sabe, irmãos, uma instrução, já que eu estou falando disso. Eu tinha uma ideia na minha cabeça que ler a Bíblia só quando você lê 2 horas por dia, 3 horas por dia, quando lê muito volume. E às vezes eu tinha essa prática. Por ignorância, eu lia muito, mas acabava no final nem me lembrando o que eu tinha lido, não tinha mais conhecimento, ficava aquele monte de conhecimento, muito tempo e não tinha absorvido muita coisa. E eu comecei a estudar e ver que existem cristãos nesse momento que estão com um retraço dos vários versículos que eu li hoje, dos vários versículos que você tem na sua Bíblia. E eles ficam se alimentando por semanas, por dias, por vários cultos, lendo o mesmo versículo. E sabe o mais interessante é que a palavra do Senhor se renova. E sabe, irmão, se você decidir encaixar Deus no seu dia vai ser muito melhor. Porque o tempo que a gente passa ocioso, o tempo que a gente passa falando dos outros, o tempo que a gente passa nas redes sociais, o tempo que a gente passa vendo programa de televisão e as milhares de distrações que existem por aí, que são muitas, enquanto a gente tem que fazer uma única coisa. É interessante que distrações tem várias, mas o certo a se fazer é uma única coisa. Eu gosto muito do que Jesus diz, ele diz, quando está com Marta e Maria, ele diz, a melhor parte não lhe será tirada. E sabe, a melhor parte do meu dia é quando eu paro tudo que eu estou fazendo e começo a olhar as promessas de Deus para a minha vida, começo a olhar o que me espera, eu começo a olhar a vida celestial, eu começo a olhar o meu propósito em Deus, eu começo a olhar que eu estou aflito e Davi diz, na minha aflição eu te encontrei, Senhor. Eu começo a olhar que Samuel estava querendo comunhão com Deus e ele diz, eis-me aqui, ele escuta a voz de Deus. Então, à medida do seu problema, existe uma medida muito maior de solução aqui na Bíblia. Existe muito mais solução do que problema quando você começa a olhar com os olhos de Deus. E a última coisa que eu vou fazer nessa noite para recapitular a mensagem é falar os 4 pontos e fazer uma oração. E eu espero que Jesus tenha tocado nessa noite e você tenha decidido viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Porque viver para Deus é obedecer. Viver para Deus é tirar o que tem atrapalhado. Viver para Deus e viver o propósito de Deus é estar ciente do seu senso de propósito. Viver para Deus é saber o que você tem que fazer aqui na terra. Porque se você não sabe o que você tem que fazer, você está vivendo por nada. Se você não sabe por que você acorda, você está vivendo à toa. Se você não sabe o que lhe espera, que é um céu, e você tem muitas vezes negociado o céu por migalhas, você tem se distanciado da presença de Deus por coisas que não te levam a lugar algum. Quer dizer, levam para o fundo do poço.
Então decida nessa noite viver o que Deus tem para a sua vida. Uma vida de propósito e uma vida que realmente, quando você morrer, vão dizer assim, guardou a fé.